Nós já estamos de volta com o programa SBT Comunidade, mais uma vez recebendo a superintendente do PROCON, a Gisela Simone. Gisela, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui, viu? Eu já vou começar a lhe chamar de sócia do programa. Que honra. Muito obrigado, viu? Nós que agradecemos aí a oportunidade, né, de esclarecer a toda a sociedade o que está acontecendo aí dentro dos trâmites, né, que influenciam muito na nossa vida, né, com assuntos que realmente impactam aí no nosso orçamento, como água, energia elétrica, transporte coletivo. Olha, antes de eu ir para começar essa entrevista, eu acho que é importante que a população saiba o trabalho que a Gisela vem desenvolvendo à frente do PROCON. Ela tem tido inúmeros embates, anda incomodando muita gente, tanto na área empresarial quanto na área política, tentando de todas as maneiras impedir o bom trabalho que ela vem desenvolvendo com a equipe do PROCON para defender o seu direito, viu, minha amiga? O seu direito, viu, amigão? Um desses assuntos espinhosos é a questão, eu já quero entrar logo nesse assunto, do transporte coletivo. Bem, ano passado nós vimos aquele alvoroço todo em cima do transporte coletivo, cobrança dos ônibus novos, foi feito um TAC, um termo de ajustamento de conduta, com as empresas, participação do Ministério Público, Prefeitura, para que tivéssemos novos ônibus. Chegaram, né, os novos ônibus. Ao todo, me parece que 60 novos ônibus, de uma promessa de 53. Mas os pontos de ônibus não foram melhorados. Dos mais de 200 ônibus, grande parte deles todos sucateados, apresentando sérios problemas. E por último, agora a empresa diz que precisa de um incremento, obviamente, um aporte, e eu falo um reajuste de mais de 11%. O que é legal e o que é ilegal nessa solicitação das empresas de transporte, Gisela? Bom, veja bem, com relação a esse aumento de frota, a situação, isso não tem nada a ver com o reajuste. Tá? Uma situação como essa, ela tem a ver com uma revisão tarifária, né, onde se justifica aí uma necessidade de novos investimentos. No reajuste se olha basicamente a inflação, né, e na verdade aquilo que de fato a empresa está gastando no dia a dia com o transporte, que é o combustível, a mão de obra de conserto de ônibus, o pagamento dos funcionários, etc. Ocorre que desde o ano passado nós temos observado, por exemplo, que a empresa, e aí eu vou dizer do transporte intermunicipal, que é o que o PROCON tem analisado mais de perto, mas que os preços coincidem, na verdade, com o transporte de Cuiabá especificamente. Nós tivemos aí, por exemplo, a empresa alegando um aumento de rota de cerca de 100 quilômetros em Cuiabá. Esse aumento de rota, nós solicitamos via embargo de declaração que fosse esclarecido onde aumentou essa rota. Nem na época da Copa, que nós tivemos aí essa situação dos desvios que foram feitos, nós tivemos 100 quilômetros aumentando, né? E, na verdade, isso foi justificado que é uma fórmula, mas a fórmula ela depende de dados para serem inseridos e, então, aí nós precisamos desse esclarecimento. Isso, né? Não foi apresentado para o PROCON? Não foi apresentado, só simplesmente justificou-se, né? E a AGER agora, no último dia 2, né, teve a decisão aí de considerar que está ok essa tarifa da forma que está. Então, são situações que agora vamos ao judiciário, né, porque não conseguimos aí num recurso interposto via AGER, que é o órgão regulador responsável para conferir essa tarifa, né, e agora vamos para outra instância, né, lembrando também que todo o cálculo tarifário que foi feito, né, você tinha ali pessoas que inclusive já tinham sido exoneradas na AGER, que assinaram esses documentos e que a AGER se posicionou de que o fato da pessoa ser servidora do Estado poderia ter assinado. Mas isso é ilegal, Gisela, isso não poderia de fato acontecer. Então, são situações que nós esperávamos uma decisão da AGER, não teve satisfatoriamente ao consumidor, e então nós vamos encaminhar agora, né, ao Ministério Público e ao Judiciário
para que se manifeste o sobre PROCON esse tem tipo de acesso a situação. essa planilha? Sim, nós A temos. planilha toda ela desmembrada daquilo que eles consideram como sendo a referência para essa solicitação de aumento? Então, vejam que sequer a empresa juntou isso de forma tão clara no pedido de reajuste, por isso o PROCON entrou com embargo de declaração, porque não tinham documentos que justificassem aqueles dados. Então, para o senhor ter uma ideia, nós tínhamos ali, por exemplo, nota fiscal com preço de combustível de Primavera do Leste, que é um dos municípios mais caros para ter de base do preço do combustível, sendo que, na verdade, a empresa ela compra em Cuiabá e Várzea Grande, que é a cidade de onde ela faz o trajeto. Ué, mas espera aí, então... olha, você já percebe aí que já existe aí uma ilegalidade, uma irregularidade, melhor dizendo. Ué, você está comprando, consumindo combustível aqui de Cuiabá e de Várzea Grande. Baseado em quê? Vai trazer uma nota fiscal, um documento de Primavera do Leste, sendo que lá o combustível certamente é mais caro. Isso daí é algo já absurdo que requer realmente um tratamento diferenciado, Gisela. Exatamente, a situação ela é grave, sim. De novo, o aumento já do ano passado foi um aumento bastante alto para a população, né? E essa situação ela é importante que se dê continuidade nessa análise, porque tudo isso que se requer agora, que as empresas estão pressionando esses 11%, aquilo que for comprovado o excesso na tarifa anterior pode ser abatido na atual. Então, daí, como a decisão foi na última sexta-feira, nós estamos aí correndo para que a gente consiga rapidamente já acionar o judiciário para que nós possamos aí não ter, na verdade, esse reajuste no ano de 2017. Que seria justo, até porque não tem absolutamente nada, conforme o senhor disse, para comprovar, né, a necessidade desse reajuste de mais de 11%, que está acima, inclusive, da inflação do ano passado, que girou em torno de 10,4%, 10,5% aproximadamente. E aí algo que é importante também, né? Nós temos aí uma frota que deveria ser, por força do próprio contrato, em torno de 3 anos e meio, e nós temos ônibus andando de 10 anos, né? E isso, uma própria fiscalização que o Tribunal de Contas do Estado fez em relação ao transporte coletivo, foi constatado esses ônibus de 10 anos rodando, enquanto deveria ser de 3,5, né? Ou, no melhor dos argumentos que se dizem aí, até 6 anos. Então, são situações que quando os órgãos reguladores, seja a Arsec em Cuiabá, seja a GER no Estado, falam em equilíbrio econômico contratual, concordo que elas não fazem defesa do consumidor, mas também não podem aí fazer a defesa da empresa, né? Então isso tem que ser bastante harmônico para que a gente não cometa injustiças. Sem contar que o transporte coletivo aqui na capital até agora não foi licitado. Está operando sem licitação há mais de 6 anos, o que é um absurdo. Aquilo que se prometeram até agora não se cumpriu. Ou seja, licitação para o transporte coletivo para acabar, obviamente, com essa situação absurda que está aí, as empresas operando sem estar devidamente legal com o município. Isso tem que ficar bem claro e dar oportunidade, inclusive, para que tenhamos mais de uma empresa, de preferência 2, 3, circulando aqui em Cuiabá e Várzea Grande. Saindo desse assunto, Gisela, eu torço para que vocês, o PROCON, consiga realmente frear esse aumento e nós vamos estar acompanhando isso daí com uma lupa e trazendo aqui as claras para a população. Outro assunto agora que nos surpreende é o aumento da tarifa de água também, 7,7%. Quer dizer, a água que vem sendo talvez, e aí você me fale, um dos pontos de maior reclamação hoje dentro do PROCON, o que nós estamos vendo, vimos nesses últimos 2 anos com a CAB aqui em Cuiabá foi um desastre. Ano de 2016 não fizeram um investimento sequer. A empresa foi interditada e agora a planilha aparece, a fatura do consumidor agora com 7,7% de aumento. Como impedir isso, Gisela?
Bom, veja que o PROCON, por força de lei, ele recebe uma cópia do pedido de reajuste que a concessionária faz ao órgão regulador, nesse caso a Arsec. Quando o PROCON recebeu, em razão aí de nós termos tido dúvidas com relação aos números ali colocados para o reajuste, nós solicitamos da Arsec que fosse feita uma audiência pública, não só para que o PROCON tivesse esse esclarecimento, mas que a própria sociedade, né, e que reclama da CAB, que ela está em segundo lugar hoje no ranking, pudesse de alguma forma ter esse esclarecimento também, que é quem paga a conta. Enfim, nós tivemos uma resposta agora no dia 26 de janeiro da diretoria da Arsec, no sentido que teríamos essa audiência pública, mas para nossa surpresa, né, aí vimos no Diário Oficial já que no dia, logo na sequência, no dia 31, houve a deliberação do órgão regulador aprovando os 7,77. E aí então o PROCON tornou público o nosso estudo sobre essa tarifa, né? Que, na verdade, no nosso cálculo, esses valores não passariam de 4,19. Com relação ao reajuste, é importante dizer, nós sabemos aí que todo serviço público ele tem o direito de um reajuste anual. Isso é lei, isso é tudo bem, não se é contra o reajuste, mas desde que ele seja dentro daquilo que é legal. E aí, dentro desse contexto, é importante o registro que tudo tem fórmulas. E nessas fórmulas, você tem índices que são índices oficiais. Então, quando o índice ele tem lá 3,4, eu não posso arredondar esse índice para 4, por exemplo, em algo que possa prejudiciar e nem reduzir. Então, matemática é exata, né? Então, nós presenciamos ali arredondamentos de percentuais para mais. Nós tivemos aí índices como o IPA, que na verdade foram extintos e que tem uma substituição legal. Aí e a Arsec pode indicar, mas que não houve nem uso do índice oficial e nem algo indicado pela concessionária. Então, são números ali que foram criados, que nós não sabemos a origem, né? E mais do que isso, é importante registro de que no aumento anterior, por falta da investimento por parte da CAB, na época, a própria Arsec aprovou uma redução por não aplicação do INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, por falta de investimento. E dessa vez, né, num ano em que a CAB, como o senhor disse, não teve investimento, inclusive perdendo essa concessão, se deixou o INCC. Agora, me estranha a Arsec nesse processo, doutora Gisela, de não estar agindo, conforme a senhora bem disse, com total clareza com relação à apresentação de uma planilha, de um índice que seja, obviamente, condizente com aquilo que supostamente teriam direito, dentro da legalidade, como a senhora disse, de um reajuste anual por ano. Mas a questão também aí não é só legal. A questão também aí é a imoralidade, do ponto de vista de que esta empresa, ao longo desses últimos 4 anos, não cumpriu um contrato, não universalizou a água, recebeu valores milionários e não prestou um serviço de qualidade para a população. Muito pelo contrário, foi talvez a maior de todas as decepções já vistas dentro do setor público. E agora começa 2017 e já com um aumento acima daquilo que deveria estar sendo proposto. E números que a senhora mesmo disse aí, não se sabe de onde foram tirados. Quer dizer, isso é muito grave. Nós já comunicamos o Ministério Público Estadual desse assunto, né? Estamos aí fazendo o recurso da decisão que a Arsec fez no que se refere aos 7,17, porque, de novo, se nós fôssemos tirar o INCC pela falta de investimento, nos cálculos que o PROCON fez, ficou dentro de 4,19. E ainda que a gente inclua o INCC, o nosso cálculo ficou em 5,82%. Né? Então, há uma diferença aí, que, de novo, se nós tivéssemos tido audiência pública, talvez nós já tivéssemos compreendido essa situação e não estaríamos tendo essa divergência. Mas é importante, sim, essa transparência, é importante essa participação popular, né, em razão de tantos problemas, como o senhor mesmo disse aqui, envolvendo a CAB, né, o fato de nós termos uma outra empresa agora não quer dizer que a população tem que pagar 2 vezes, né, porque essa justificativa que já ouvi
via mídia de que não, mas agora é outra empresa, o consumidor é o mesmo. Isso é absurdo. Então nós temos aí que, na verdade, abater isso que já foi pago pelo consumidor e que não teve retorno. Bem, nós vamos, volto a dizer, a voltar a falar, e você vai ver aqui no programa sobre esses assuntos aí todos. Eu peço até que o prefeito Emanuel Pinheiro tome ciência a fundo do que está acontecendo. Com relação à situação do transporte coletivo, ele já disse que não vai conceder este reajuste, não vai aceitar este reajuste, mesmo as empresas estando forçando uma situação de redução da tarifa tributária delas. Ou seja, querendo alguns benefícios para não conceder o reajuste, o que é outro absurdo, quer dizer, faca no pescoço o tempo todo, né? E com relação a essa questão da água, eu espero também que o prefeito Emanuel Pinheiro, ciente de toda a situação causada pela CAB, possa rever essa questão, sentar exatamente com os seus secretários e Arsec para poder chegarmos a um valor, se for para aumentar, bem razoável dentro daquilo que é legal. Agora eu quero falar sobre energia elétrica. Uma das grandes preocupações do consumidor tem sido isso. Nós estamos falando da energia elétrica aumentando, enormes problemas aí de queda de energia, transtornos causados a pessoas físicas, jurídicas. Quer dizer, nós estamos pagando uma conta muito alta e os serviços não estão correspondendo a isto. O que é legal e o que é ilegal nesse processo envolvendo a tarifa de energia elétrica e suas cobranças? Então, veja que com relação à energia, é a nossa primeira ranqueada aí, com relação ao número de reclamações. Quer dizer que nós temos energia como número 1 e CAB como número 2. Exatamente. Olha a gravidade daquilo que nós estamos vivendo aqui na Grande Cuiabá. E serviços que, infelizmente, você não tem concorrência, né? O que é muito pior, porque quando você está, por exemplo, dentro da telefonia e uma te trata mal, te atende mal, te presta um mau serviço, você troca, né? E nós não temos nem condição de recorrer, né? Porque é simples, ou você paga ou você paga. Você não tem direito a recorrer, muito embora o PROCON seja o órgão de defesa do consumidor, mas essas empresas, elas passam por cima das leis com uma facilidade tremenda. Infelizmente, nós temos aí o aumento da vulnerabilidade do consumidor nesse caso, porque é isso, é muito difícil é complexo demais você entender todos os cálculos que são feitos. Quanto ao imposto que o senhor disse aqui inicialmente, vejam que já existe ação judicial hoje, né, da Federação da Indústria e Comércio, sobre essa questão da cobrança do imposto, né, que quando nós ali, né, mortais, conseguimos fazer aquele cálculo, você vê algo que está aparentemente errado ali, né? Esse não foi o entendimento do judiciário num primeiro momento, não foi concedida liminar nesse sentido e o processo está parado há algum tempo ali. É importante esse resgate, né, por parte de programas como o do senhor, para que de fato as autoridades possam entender, né, a importância e o impacto que isso traz na vida do consumidor. Eu não tenho dúvida, né? Eu não tenho dúvida. Muito embora eu veja o PROCON atuando fortemente nesse sentido também, sendo implacável na cobrança contra a Energisa aqui em Mato Grosso, que também, convenhamos, não está prestando aquele serviço que deveria. Muito pelo contrário, até agora nós não estamos vendo investimentos por parte da Energisa para resolver esses transtornos causados à população, não só de Cuiabá e Várzea Grande, como de todo o estado do Mato Grosso. Questão do combustível é um outro assunto também que atinge diretamente o bolso do consumidor. Perceba você, amiga e amiga que está assistindo, que nós vamos tratar aqui, já tratamos de 3 assuntos importantíssimos que envolvem toda a sociedade, grandes e pequenos, ricos e pobres. E agora um 4º assunto, que é a questão do combustível. A cobrança, por exemplo, do etanol. Hoje, a senhora tem, parece-me que
uma informação muito importante. Sim, nós tivemos aí ontem ciência de uma decisão judicial a favor dos consumidores de Mato Grosso, né, no que se refere à legitimidade e à legalidade do PROCON na fiscalização de postos de combustíveis, no que se refere à limitação do lucro desses fornecedores. Vejam que nós tivemos aí fiscalização não só na capital, mas em vários municípios de Mato Grosso, em que nós constatamos aí um lucro bruto superior a 50%. Lucro bruto superior a 50%. Quanto deveria ser esse percentual? Esse percentual, com o entendimento do próprio Judiciário de Mato Grosso, não poderia ser superior a 20%. E a senhora está falando que foi constatado que há postos operando com lucro acima de 50%, quer dizer, mais de 30%. Exatamente, principalmente aí em Primavera do Leste, que foi o município com maior valor desse preço de combustível. Aonde a empresa de transporte coletivo vai lá pegar a nota fiscal para trazer aqui e apresentar na sua planilha como sendo o valor pago por ela para justificar um aumento de 11%. Você vai entendendo aí como é que é essa engenharia, essas contas que eles fazem para, obviamente, achacar ainda mais o bolso do salário do trabalhador? Impressionante. Então, dentro desse contexto, né, nós tivemos aí o Sindipetróleo, que é o sindicato que representa os postos de combustíveis, tentando impedir que o PROCON fizesse qualquer tipo de fiscalização em postos de combustíveis. Felizmente, aí nós tivemos um magistrado a favor do consumidor, a favor da fiscalização do PROCON, no sentido dizendo que é legal, é legítima, né, e o PROCON pode sim agir de acordo com o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso de que o preço do álcool não pode aí ter uma margem de lucro bruta, eu digo o preço daquele que ele compra, né, para aquilo que ele vende ao consumidor final, não pode ser superior a 20%. A senhora já tem acesso a essas planilhas? Temos aí a fiscalização que foi feita e temos também dados que comprovam como isso, na verdade, está acontecendo no Estado. Hoje nós estamos com uma média no Estado, para se ter uma ideia, de 19,57% de margem de lucro depois da fiscalização, né? E nós temos aí uma situação de que o Brasil como um todo tem uma média inferior a essa, tá? Que está em torno de 17%. Então, algo que é importante se dizer, não é porque hoje um posto de gasolina também, ele pratica um lucro de 8% e ele vai falar, não, agora eu posso chegar até 20%. Não, porque também é infração ao Código de Defesa do Consumidor você aumentar sem justa causa, né? Então, a gente, quando faz análise contábil desse aumento, nós analisamos você, empresário, com a sua própria empresa. Ou seja, se você hoje vende o álcool a R$ 2,63, né, e você tem uma margem de lucro eventual de 12%, 13%, você não pode, aí da noite para o dia, querer aumentar isso se você não tiver uma justa causa, sob pena de também incorrer em infração e sanções administrativas aí. Certo. Hoje o preço praticado está de acordo ou o preço praticado hoje requer, obviamente, uma redução para enquadramento dentro desta legalidade? Então, aqui na capital nós temos aí praticamente os postos cumprindo isso. Certo. Né? No interior, talvez, e aí por ausência de uma fiscalização mais próximo, que é isso? Hoje você vai, tá ok, amanhã você sai da cidade, se aumenta novamente. Daí a importância da participação da sociedade também. Em cobrar isso, em fiscalizar. Cobrar isso, em denunciar ao PROCON esses preços, né? Para que a gente possa aí estar exercendo esse poder de polícia, que é do PROCON. Nós temos aí, é importante que se diga que a ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, é o primeiro órgão fiscalizador de combustível no Brasil, né? Nós perdemos os fiscais aqui de Mato Grosso, né? Que ficam, na verdade, agora nós temos uns em Brasília e em Goiás que pegam toda a região centro-oeste, então isso prejudica uma fiscalização mais próxima, mas que agora, felizmente, com essa decisão do judiciário, aí dá essa liberdade para que o PROCON exerça a sua função, exerça a sua obrigação, que é fiscalizar aí os fornecedores de consumo como um todo. É mais uma informação que eu confesso que eu não tinha, que é a ausência dos fiscais da ANP.
aqui no estado de Mato Grosso. Até isso conseguiram fazer. Tirar os fiscais da ANP e agora nós temos que depender de fiscais que moram em Brasília, em outros estados, para fiscalizar esse imenso estado do Mato Grosso. Isso é um absurdo, isso é algo que realmente não pode ser concebido, né? Bem, conversamos nessa manhã, já tarde, são 12 horas e 1 minuto, com a Gisela Simona, superintendente do PROCON de Mato Grosso. Eu quero lhe agradecer muito pela sua presença, sua disposição de estar conosco mais uma vez, trazendo a público o que está acontecendo, o que muitos querem colocar debaixo do tapete, e nós estamos trazendo aqui para que a população possa saber e possa ter o direito de exigir e cobrar e não aceitar, junto, obviamente, aos seus deputados, aos seus candidatos, aos seus vereadores, ao seu prefeito, enfim, nós temos que exigir os nossos direitos, nós temos que cobrar os nossos direitos, mas tem que ser nós a fazermos isso. Do contrário, se deixar para os outros, esquece que nós só vamos pagar a conta, porque o champanhe, o uísque importado e o caviar fica por conta deles, para eles comerem. A conta vem para você, tá? Gisele, muito obrigado mesmo pela sua participação. Eu espero que você continue à frente do PROCON. Eu peço, por favor, aí ao governo do estado de Mato Grosso, ao próprio prefeito Emanuel Pinheiro, né, que pensem muito antes de mexer no PROCON, né, porque o que está dando certo não pode ser mudado. Obrigado, viu, Gisele? Eu agradeço a participação e o PROCON está à disposição aí da população para esses esclarecimentos.